Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast! Gente, a nossa nutricionista já está aqui, a Andressa. Tudo bem, Andressa? Tô bem, e vocês? Estamos bem ansiosas por essa conversa também. Ai, fiquei bem ansiosa também, viu? Confesso. Dormiu hoje, normal? Dormi normal, mas fiquei ansiosa. É, dá uma ansiedade, né, assim, a mais. A primeira Vocês, vez. assim, já estão fazendo, mas eu a primeira da primeira, então... Sério? Você nunca tinha participado, assim, de um bate-papo? Não, Mas dessa pra forma, gente não. também tá sendo uma novidade. Porque verdade. acho que é o quarto que a gente faz, né? É, assim, entrevistando alguém é o segundo. É, entrevistando alguém é um segundo. Mas eu Ai, achei que os legal. dois que estavam só nós duas mais tranquilo. Acho que quando a gente tá entrevistando as pessoas, a gente fica mais nervosa. Tem uma né? responsabilidade maior, né? Claro, a gente tem que saber É certinho. verdade. Gente, então já vai deixando o like de vocês, se inscreve no canal pra vocês não perder nenhum vídeo, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, @KerenOliveroficial. O meu é @eu.andressatarelho. A Andressa, como tá seu arroba? Como que tá seu O meu arroba? é andressacastro.nutri. @motivasati. E é isso, gente. Então, Andressa, conta pra gente como que foi, como que surgiu essa ideia de você virar uma nutricionista. Nossa, essa história é muito boa. Nossa, já começaram bem. Então, foi assim. Na verdade, eu nunca quis ser nutricionista. Eu queria ser psicóloga. Olha! Aham. E aí, assim, a vida inteira, assim, né, de adolescente, né, no ensino médio, quando você começa a pensar, então eu pensava assim, quero ser psicóloga, enfim. Sim. Só que aí, vai vendo, gente, eu estudava no Gore, sabe? Aí, e a gente vinha, tenho mais 5 amigas, assim, que são minhas amigas até hoje, assim, a gente tem mais de 23 anos de amizade já. Que legal! E a gente vinha todos os dias juntos. E eu passava na frente da casa das pessoas e eu sentia aquele cheiro de almoço. Eu ficava assim, gente, o que tem nessa casa de almoço será hoje? Gente, eu tô sentindo cheiro de bife. Hoje tem batata frita. E eu vinha de casa em casa, assim, sabe? Sim. E as minhas amigas rachavam de rir. E ela falava assim, Andressa, não é possível que você gosta tanto de comer assim. Eu falava, gente, eu amo. E eu chegava na minha casa e eu ficava tão feliz que minha mãe não trabalhava na época, ficava em casa e fazia o almoço. Então, eu chegava, o almoço tava prontinho, assim, quentinho. Ai, e eu delícia. comia com uma alegria, gente, com prazer, vocês têm noção. E aí, eu fui, fiz o Enem, me inscrevi pro ProUni e ganhei uma bolsa de 50%, né, do Olha, ProUni. Aham. Mas aí Legal. você já se inscreveu pra nutrição ou não? Não, vai ver. Ai, Eu nem sabia que nutrição existia. Não sabia, de verdade. Não sabia que nutrição existia. Aí eu fui, né, e me inscrevi no ProUni, ganhei a bolsa de 50%. Só que o curso pro curso de psicologia só tinha em outra faculdade. Que não Nossa. tinha ônibus, sabe? Que passava. E na época, assim, a gente tinha aquele transporte escolar. Ia que ser mais difícil. ia ser muito mais difícil. E financeiramente também eu não tinha condições no momento. Meu pai que ia me ajudar, eu ainda não tava trabalhando. E eu falei assim, nossa, e agora? Eu não vou conseguir fazer. Falei, não vou conseguir fazer. Daí eu li lá, assim, como segunda opção, tinha nutrição. Eu falei, vou escrever isso aqui. Aí eu escrevi. Do nada. Aí eu me inscrevi. Aí eu falei, nossa, mas o que é nutrição? Aí eu falei, vou no Google pesquisar, né? Aí fui no Google, pesquisei. Aí eu vi que era relacionado aos alimentos, conheci uma ciência que estudava os alimentos, que ajudava as pessoas. Eu falei, nossa, que interessante. Tudo a ver comigo, eu gosto de comer, eu gosto de comida. Beleza. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí fiquei esperando, sabe? Aí quando saiu o definitivo, daí foi pra nutrição, que era na faculdade que tinha o transporte, tudo. E aí eu comecei, no Foi primeiro mais ano. fácil ali, né? Fui no mais fácil. E aí, pelo que eu gostava, sabe? Sim. E aí, amei de paixão. Amei, assim, desde o primeiro dia, assim, sabe? Já me Nossa, identifiquei. que legal. E eu amo de paixão ser Que nutricionista. bom, né? Que deu Que história certo. legal, gente. É. Do nada, assim, vou pegar a nutrição aqui mesmo Nem e... sabia o que era, literalmente do nada. Tá, então pra gente começar a introduzir um pouco o assunto, né, mais voltado pra profissão, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que quando a pessoa toma a iniciativa de partir, né, para um emagrecimento, às vezes por conta da estética, mas às vezes por conta de saúde, você acha que a mudança precisa partir da mente dela? Tenho certeza que sim. É. Tenho certeza. Porque assim, né, enquanto... Bom, aquilo, né, o nosso corpo alcança o que a nossa mente acredita. Verdade. Então, se a gente tem aquilo, né, tanto que não adianta ninguém mandar a pessoa ir lá na nutricionista. Ai, vai no nutricionista, é importante, não sei o quê. A pessoa não vai. Tem que querer. Tem que querer. E quando ela decide, ela fala assim, não, agora eu vou. Pronto.
o start acontece. O primeiro passo, né? É o primeiro passo. E é na cabeça da pessoa, né? E tanto que eu gosto até de trabalhar, né, com a pessoa lá no consultório, essa questão dela fazer dela se imaginar, né? Como ela quer chegar, onde ela quer chegar em relação ao peso, em relação à estética, em relação à saúde. Porque é dessa forma que ela vai alcançar. Porque enquanto ela ficar assim, quero emagrecer. É muito aleatório. Então, realmente, primeiro é a cabeça. Entendi. Eu fiz essa pergunta pra você porque, assim, eu comecei esse ano um processo de emagrecimento, né? Legal. Só que eu nunca gostei de atividade física. 2. Eu sou uma pessoa, assim, Eu odeio. extremamente sedentária. Eu sempre fui a minha vida toda sedentária. E o ano passado, o que aconteceu? Como eu tive Covid, eu engordei muito. Comparado ao meu peso normal, e depois eu não conseguia mais emagrecer. Eu me vi numa situação assim, eu preciso fazer alguma coisa. Entendi. E aí eu comecei a fazer atividade física e, assim, tentar fazer uma reeducação alimentar, comer menos besteira, Você foi mudando algumas coisas por conta. Eu fui mudando algumas coisas por conta. E assim, hoje faz 3 meses, né, que desde janeiro eu fui. Eu vejo que o meu corpo, ele já acostumou com a atividade física, mas a minha mente não. Porque eu vou, assim, na força do ódio. É sempre uma luta, né? Então, assim, por isso que eu perguntei pra você. Você acha que na alimentação, né, no processo de emagrecimento, a mudança também tem que vir da mente? Também. E até eu compartilho das mesmas dores que você. Gosto da alimentação e sempre cuidei da minha alimentação. Teve um tempo que eu estive um pouco mais acima do peso que hoje, enfim, só que nunca gostei de atividade física. Nunca. Então era sempre assim, eu começava, fazia um mês, parava. Começava, fazia um mês, parava. E nunca ia muito, assim. E aí esse ano eu falei, não, eu preciso fazer uma atividade física por mim, pela minha saúde, sabe? Sim. Se cuidar. Tava me sentindo muito cansada, assim, e eu falei, não, eu preciso fazer. E aí eu coloquei, né, eu falei assim, eu vou fazer e eu não vou faltar mais. E pronto, eu tô indo, tem 4 meses que eu tô indo também, mais ou menos no mesmo tempo. E eu faltei, acho que umas 5 vezes nesse tempo, assim, sabe? Eu me comprometi. Eu também, muito. eu me comprometi e aí é isso. Tem dia que eu acordo e falo, ai, não queria ir hoje, mas eu vou. Aí eu vou, sabe? E tem dias que aí eu fiz a minha rotina assim, então eu levo minhas crianças na escolinha e já vou. Porque eu falei assim, que se eu voltar em casa, se eu for fazer outra coisa, eu não vou voltar depois. E à tarde, normalmente, eu atendo. Então, eu falei assim, ó, esse ano de manhã eu não vou atender e vou cuidar da minha saúde. Então, eu já vou na academia, faço o que eu preciso fazer e à tarde vou. Porque Fica livre. Tá fico certo. livre. Falando sobre emagrecer, é verdade que tem que comer várias vezes ao dia? Não necessariamente, Não necessariamente. acredita? Sério? Esse Por quê? é um conceito bem antigo, assim, de uns 10 anos. Eu aprendi isso na faculdade. Aham. Né, que a gente precisava comer de 3 em 3 horas pra ter o emagrecimento. Só que não necessariamente. Essa ideia que ficou mesmo. Essa ideia Verdade. ficou, só que caiu por terra já, sabe? Aham. O que os estudos estão mostrando atualmente é que, assim, você não precisa comer mais de 3 em 3 horas. Você precisa fazer um déficit calórico, que a gente fala. E o Déficit que calórico. significa isso? Pra quem Você- não entende. Ah, muito bom. Você precisa comer menos e gastar mais energia. Então, por Entendi. exemplo, vamos dizer que você pesa 50 quilos. Né? Se você gasta 2.000 calorias e você quer emagrecer, você precisa comer por volta de 1.500. Então, você come um pouco menos do que o seu corpo gasta. Entendi. Isso não é passar fome, tá? É. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou comer menos que eu preciso, vou passar fome. Não, não é isso. Não necessariamente você vai precisar passar fome. E é por isso que é importante procurar nutricionista, sabe? Sim. Porque aí você vai ter esse déficit calórico sem ser passando fome. E aí que Sim. acontece o emagrecimento. E não necessariamente precisa ser comer de 3 em 3 horas. E beber água ajuda muito também, né? Muito, muito. Porque se a gente pensar que o nosso corpo ele é composto mais de 70% de água. Sim. Tudo que vai acontecer, todas as reações, tudo no nosso corpo precisa de água. E quando a gente não toma água, a gente não tá eliminando né, os resíduos que o nosso corpo vai produzindo conforme a gente come. Sim. Os metabólicos, que é a Então- sujeirinha do corpo, vamos dizer assim, que sobra ali, os restinhos. Então a gente precisa tá tomando bastante água. Então é verdade que a água auxilia no processo de emagrecimento. Auxilia muito. E sabe uma coisa interessante, até pra vocês testarem? Muitas pessoas confundem fome com sede. Com sede. Aham, a gente fica naquela assim, nossa, queria comer um negócio, nossa, E parece que eu como queria comer um descobrir negócio. isso? Como descobrir? Então, aí você, quando der aquela sensação assim, ai, nossa, parece que eu queria comer um eu negócio. acho que eu acho que eu sou assim. Ai, Didi, parece que eu queria comer um negócio. Vai primeiro e toma um copo de água. Toma um copo de água.
passou, ficou tranquilo, ficou bem, muito provavelmente não era fome, era sede. Era sede. Então, muita gente. Aí, assim, por exemplo, parece que eu queria comer um negócio, vai lá e come uma bolachinha. Come um negocinho. E não toma água. Então fica naquilo, o corpo continua pedindo, você continua beliscando Por alguma isso que coisa. come o dia inteiro, Sim, então, Daí já faz o engorda. teste, porque muitas vezes a gente confunde. Nossa. Que engraçado. E você acha, assim, que, né, que a ansiedade atrapalha no emagrecimento? Atrapalha Nossa, boa bastante. pergunta. Atrapalha bastante. Porque. Deixa eu curar aqui Fica à também. vontade. Dá sede, né? Gente, né? Eu falo bastante. A gente também. É ótimo. Eu falo bastante. Ótimo isso. Vocês também. E atrapalha bastante. Porque assim, né? A pessoa ansiosa, ela faz o quê? Ela vive no futuro. Então ela tá sempre assim, com aquilo lá, o que vai acontecer? Como que vai ser? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se não sei o quê? Então Muitos ela. pensamentos. Ansioso. Muito, ela vive lá no futuro. Então, a comida, pra todo mundo, ela é uma fonte de prazer muito rápida, sabe? Então, assim, quando a gente, por exemplo, a gente que é mulher, vocês não sabem falar. Às vezes a gente entra na TPM, a gente faz o quê? Ai, preciso de um chocolate. Chocolate, parece que o chocolate abraça. Verdade. Assim, aí você fica assim, ai, tô tão bem agora. Só que depois vem aquele nervoso, aquele estresse de novo, que é comum da fase, né, de TPM. E a ansiedade, ela faz isso. Então a pessoa, ela come mais, porque o comer ativa nela um gatilho de recompensa, de bem-estar, né, que a gente fala. E aí ela se sente bem, só que do mesmo jeito que esses hormônios de bem-estar eles sobem, eles caem muito rápido. Sim. E aí ela busca comer novamente. Então a pessoa que é ansiosa, ela fica nesse ciclo. Eu já sou o contrário, sabia? Comer. Eu não como quando tô ansiosa, eu já vou, né, lá pro banheiro, eu não como. Eu sou ao contrário. Você sabe que é bem difícil encontrar, assim, as pessoas Sério? que não comem, que falam assim, nossa, trava, não consigo comer. A maioria busca a comida como recompensa. E é inconsciente. A pessoa não vai lá, tipo assim, eu tô na geladeira de madrugada comendo um bolo de chocolate. Ela vai, ela pega, quando ela vai, ela fala assim, nossa, comi. Sim. Não acredito que eu comi toda essa bolacha. Não acredito. Já foi. Já foi. É inconsciente, sabe? Que engraçado. Nossa, isso é muito real. Eu perguntei porque é uma coisa que acontece, já ouvi falar, mas nunca tinha assim, será que é verdade ou não? E verdade. assim, às vezes você falando é coisas que acontecem na vida da gente que às vezes passa batido e você não vê, igual você falando da ansiedade. De comer que você nem vê. Eu fiz um bolo de chocolate essa semana. Que não há vontade. Eu fiz um bolo de chocolate porque eu tava com visita em casa. Porque eu não tenho muito costume de fazer bolo assim, mas eu fiz. E aí ontem eu tava estudando, eu tava muito assim. Aquela acelerada, eu tava ansiosa. Aí quando eu vi, eu já tinha pegado o bolo na forma mesmo e tinha comido, tipo, um pedaço inteiro de chocolate. Aí depois que eu vi, e eu nem tava com fome. Aí eu falei, nossa, gente, mas pra que eu comi tudo isso? Que exagero! Então, por isso que eu perguntei. Então, Sim, é real. Isso é o que faz as pessoas irem engordando, assim, ao longo do tempo. Porque é justamente isso, a pessoa não percebe e ela passa a comer mais. Até quando eu faço, né, a anamnese, que é as perguntas iniciais, né, da consulta, e a pessoa pergunta a pessoa, né, você come, você faz beliscos durante o dia? Ela fala, não. De repente, ela começa a falar assim, nossa, eu faço? Nossa, espera. Não, espera. Não, tem isso também. Aí ela fala assim, nossa, eu como muito. Eu não percebi que eu comia tudo isso. É muito comum. Eu conheço uma pessoa, tanto é que é o nosso cameraman, quando a gente faz alguma coisa, essa pessoa não sossega até não ver o final do bolo ou o final enfim, de alguma coisa. O que causa isso? Porque, gente, não vai entender. A gente faz um bolo, tá ali. E mesmo a pessoa já tá cheia. Se vê ali, vai lá, come até o final, sabe? É o prazer momentâneo da comida boa. E é exatamente isso, né? Eu falo assim que é o ciclo, né? É um ciclo, né? Então você come, você tem aquele bem-estar, aquele prazer instantâneo que a comida proporciona. E ela proporciona instantâneo. E aí você busca comer novamente, porque daí ele sobe, baixa muito rápido. Aí você tem aquela sensação assim, ai, queria mais um pouquinho. Aí você volta e busca de novo e aí você fica naquele ciclo. E aí como que a gente quebra esse ciclo? Tira da vista, vai fazer outra coisa que você também gosta de fazer, encontrar outra fonte de prazer, sabe? Sim. Vai ler a Bíblia, vai passear, vai viajar na rua.
E foge dali mesmo, não tem solução. Não adianta você falar assim, agora, que nem aconteceu Páscoa, né? Então todo mundo ganhou um monte de chocolate, não sei o quê. E aí as clientes ficam assim, nossa, Nutri, o que eu faço? Eu assisti aquela live sua, aquele dia que a Yara mandou pra mim, eu já entrei Sim, pra ela mim mandou pra assistir. mim. Eu mandei pra ela também. Aí eu fiquei, gente, eu não acredito. Porque você falou que mesmo se você comer uma porçãozinha pequena de chocolate, mas se você comer todos os dias, no final das contas, você vai ganhar peso. E vai, Tá porque... lá, tá tudo lá, não comi. E aí a estratégia é o quê? Tirar da visão, né? Eu falei pras meninas, coloca no Tupperware, coloca na geladeira, coloca no armário, não deixa na vista. Porque esconde, né? Se for o ovo, por exemplo, pra não estragar, embala ele lá no papel alumínio, coloca no freezer e aí vai tirando aos pouquinhos, tipo uma vez na semana. Porque entra nisso, Andressa, nesse déficit calórico. E o déficit calórico, ele vai contar tudo que você fizer, por exemplo, na semana. Não é num dia. Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu posso comer um pedacinho todos os dias. Uma, que ela vai estar causando nela esse efeito... que ela vai ter sempre a vontade de comer doce. Então, quanto mais ela come, mais vontade ela vai ter. Isso é verdade. E outra que ele vai somando. No final da semana, você engordou 1 quilo, 2 quilos. E aí você fala assim, nossa, mas é só um chocolate? Infelizmente. Nossa, o que o chocolate causa? Nossa, parece que o chocolate é um veneno. Não, e não é que é um veneno. Ele é legal, a gente pode consumir, sabe? Uma vez por semana. E com moderação. De preferência. É igual a Coca, né? Aí a assim, gente por falando... exemplo, desculpa, pode falar. Não, pode falar. E assim, né? Claro que tem gente que se falar assim, né? Não, mas eu gosto muito de chocolate. Eu preciso comer todos os dias, eu não consigo ficar sem ainda. Aí a gente coloca, né, uma porçãozinha que normalmente é 2 quadradinhos, né, equivale a uma porção. Sim. Em horários estratégicos, por exemplo, logo depois do almoço é um horário legal, e é logo depois do almoço mesmo. Porque no almoço a gente tem bastante proteína, que são as carnes, ovo, enfim. Sim. Tem saladas, tem os legumes, então a gente tem mais fibras, que diminui a absorção desse açúcar, né? Porque o problema não é o chocolate, é o açúcar que tem. E esse açúcar é viciante, não adianta a gente falar assim, é muito açúcar. É muito açúcar. Então, quando a pessoa, não consigo, eu preciso de um doce. Então, logo depois do almoço é um horário legal. Porque aí, como eu falei, tem mais fibras, tem mais proteínas e diminui a absorção desse açúcar. Então é possível fazer uma dieta assim, porque eu acho que as pessoas têm um padrão assim na cabeça delas que, eu vou fazer dieta, eu não vou comer mais nada. Eu vou comer só frango, ovo e batata doce. Essa dieta. O que pra mim é uma coisa terrível, imagina. Viver de ovo? Viver de ovo, frango, batata doce? Não se vive? É uma coisa que você... Não, você pode até tentar, mas não é uma coisa que você consegue sustentar por muito tempo. Porque eu já fiz, eu tô falando isso porque eu já fiz. Eu sou a louca da... Por isso que eu tava tão ansiosa por essa conversa. Eu tive várias perguntas. Que legal. Sim, não precisa, porque assim, se a gente for pensar, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, cada alimento diferente, cada cor diferente tem uma vitamina diferente. E o nosso corpo precisa de todos. Então Deus foi muito perfeito em fazer tudo muito colorido e muito variado. E a gente precisa de tudo. E a gente não deve ficar naquela monotonia. Então eu só como frango, ovo, batata doce, né? Caiu muito na moda porque são alimentos assim... tem moda disso? Esses mesmo foi da moda, assim, né? De alguns anos atrás, que caiu na moda, que a batata doce era melhor que outras batatas, que o frango era uma proteína que o corpo absorvia melhor. Então todo mundo, começou. Só que não tem necessidade, Andressa. A gente pode comer variadíssimo. Tenho clientes e mais clientes que emagreceram e até, não sei se vocês conhecem a minha irmã Larissa. Conheço. A minha irmã já emagreceu mais de 32 quilos. E ela come lanche, ela come pizza, ela toma refrigerante. Tem que contar o segredo. Sorvete. São coisas assim que ela gosta e que a gente não precisou tirar da alimentação dela para que ela tivesse um resultado de emagrecimento. Assim, foi 32 quilos em 8 meses. Olha! Foi um tempo bem legal, sabe? Sim. Então, assim, não tem necessidade de tirar tudo, sabe? Então, quando você vai procurar um profissional lá, uma nutricionista, pra você fazer um acompanhamento, eu até falo que é importante você entender o jeito dessa nutricionista. Porque tem nutricionistas que não vai concordar com isso, que acha que sim, precisa restringir 100%. Sim. Mas não é a minha forma de trabalhar. Eu vejo, assim, que a gente consegue ter um bom resultado mantendo coisas que a pessoa gosta, e aí ela vai ter prazer em fazer aquela dieta, e é dessa forma que ela mantém a longo prazo, que ela não vai desanimar e não vai desistir. Sim. Porque se ela restringe, ela fala assim, não vou comer.
Aí ela não come por 90 dias, 6 meses que seja. Quando ela parar, que ela finalizar aquela dieta, ela vai enlouquecida. Porque são Meu coisas que ela Deus. gosta. E ela vai voltar a comer e ela vai fazer o quê? Engordar até o dobro do que ela emagreceu. Nossa, Então não é por legal. isso que não é legal tirar tudo, né? De forma nenhuma. É verdade que dormir mal ajuda a ganhar peso? Ajuda muito a ganhar peso. Ah, então, pronto. Sério? Por Vocês quê? dormem mal? Eu durmo Eu mal também. e nem durmo, na verdade. É, Andressa. Gente, é verdade. E até é pior do que isso. Na verdade, a gente perde massa magra quando a gente não dorme tão bem, sabe? Nossa. Vou dar um exemplo, vocês vão conseguir identificar. Vocês já Sim. têm filhos? Eu não. Não? Então, tenta pensar e lembrar de alguém, assim, que vocês conhecem que já tem filhos. Então, quando a gente ainda não tem filhos, a gente tem uma qualidade de massa, que eu falo, de massa magra. E massa magra é músculo. E aí, quando a mulher, ela tem bebê e ela passa por privação do sono, que é natural, é a fase de privação do sono, né, muito grande. Então, ela fica, por mais que ela emagreça, que ela engordou, só que ela fica muito mais flácida. Então, dá uma dobrinha aqui na polpinha da bunda, assim, o braço fica mais molinho, a barriguinha fica mais molinha, porque durante o sono a gente produz um hormônio que chama GH. Sim. E o GH, quando a gente é criança, ele é responsável pelo nosso crescimento. E na nossa vida adulta, ele é responsável por manter nossa massa magra e aumentar essa massa magra. E ele acontece principalmente, a liberação dele, durante o sono. E a gente... e aí, mais ou menos assim, né? Bem simples pra todo mundo conseguir Pra entender. todo mundo entender. A gente começa a dormir e em 2 horas começa a produção desse GH, né? Mais ou menos. Depois de mais 2 horas é o pico. Então você imagina, você dorme 10 horas da noite, 11, meia-noite começa a produção. Quando é 1 hora da manhã você acorda, despenca. E aí você demora lá meia horinha pra dormir. Aí ele começa a produção de novo. Aí, depois de mais 2 horinhas, você acorda de novo, despenca. Nossa. Então, você não tem uma boa produção de GH, o que faz você perder muita massa magra. Então, Sim. é o que eu falo, a gente observa muito nas mulheres, mesmo aquelas que tiveram filho, emagreceu, mas já fica muito mais molinha, muito mais flácida, porque não tem uma boa qualidade de sono. Nossa, E então outra- o que causa isso é mais o sono, então, das mulheres quando gera o filho. Sim, mas Que a engraçado. falta do sono. É a falta do sono, é Exatamente. verdade. E aí, outra coisa, o que faz engordar? Porque quando a gente não dorme adequadamente, né, o tempo ideal, e isso é meio individual de cada um, sabe? Sim. A média de tempo de sono é 6, 8 horas, depende de pessoa por pessoa. Mas quando a gente não dorme esse tempo, nosso corpo ele produz muito mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Não sei se vocês já ouviram E falar. o que é isso mesmo? Cortisol. Pôr de sol. Cortisol. Cortisol. É. O que significa isso? O cortisol, né, não é isso, né? Aham. Mas assim, é um termo mais simples, mais Aham. conhecido. Ele é considerado o hormônio do estresse. Sabe quando... Por isso que quando você dorme pouco, você acorda irritado. estressado. Exatamente. Você acorda irritado, estressado. Tá vendo? E aí, né, esse cortisol, ele faz o quê? Ele faz o nosso corpo poupar muito mais gordura. Então, se era pra eu estar gastando gordura, gastando energia, o nosso corpo, quando tá com muito estresse, ele vai poupando. Porque ele entende que é um mecanismo de sobrevivência. Se eu tô em estresse, eu preciso poupar energia, porque ele entende que eu posso vir a morrer, uma coisa assim. Isso é uma coisa muito antiga, lá dos homens das cavernas. Tem essa memória no nosso corpo, sabe? Sim. Então, quando a gente tá na privação de sono, a gente fica estressado, aumenta o cortisol, e esse cortisol faz a gente engordar. Que interessante. Nossa, igual essa semana mesmo, que eu fui dormir, acho que era umas 3h30, acordei umas 7 da manhã. Foi sábado passado também. É, sábado passado também. Mas eu fiz isso de quinta pra sexta. Até que você viu ontem que eu postei. E aí eu fiquei o dia inteiro focada num negócio que eu tava fazendo. E assim, eu não me alimentei bem, eu não almocei. E bebendo energético. Energético. Perigo. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também, porque eu bebo muito energético. E aí ontem eu eu fui na academia à tarde e não consegui fazer nada. Parece que eu tava, assim, Olha, extremamente cansada. esgotada. Eu cheguei lá, fiz só uma meia hora de atividade, de exercício e eu não aguentava mais. Acredito. Então, será que é tudo atrelado? Aí eu acho que junta tudo, né? Sim, Sono, uma alimentação. Sim, com certeza. Entendi.
Nossa, que coisa, né? Que coisa mesmo. A gente tem que ter na vida da gente, acho que uma psicóloga, uma Uma nutricionista. É verdade, viu? É verdade, eu concordo. É verdade, ninguém vive sozinho, né? Pra você Não ver. vive Sempre sozinho. precisa de ajuda de alguém. E assim, quando a pessoa começa a fazer uma dieta, quanto tempo que leva, em média, pra ela já começar a ver os resultados? Ou vai muito de pessoa pra pessoa? Ou se a pessoa não seguir certinho, não tem como ter resultado mesmo? Como que funciona esse Isso processo? é fato. Se ela não seguir, não tem como ela ter resultado. Não tem como, não é um milagre. Eu falo assim, eu vou lá sentar lá na cadeira da nutricionista e já vou conseguir ter Já um é. resultado. Não. Ou se ela, tipo, mudar só uma coisinha na alimentação, ou Pode inserir ser só que ela uma tenha, coisinha. sabe? Pode ser que tenha, né? Que nem você falou. Você mudou algumas coisas, diminuiu algumas guloseimas, enfim. E você conseguiu já ter um resultado. Só que ainda assim, vai chegar uma hora que não vai ser suficiente mais. Porque aí, como eu falei, precisa ter o déficit de caloria. E isso quem vai calcular é a nutricionista. Então vai calcular de uma forma que você não passe fome, que você consiga comer o que você gosta. E ainda assim consiga ter o seu resultado de emagrecimento. Entendi. Eu tenho uma história, uma vez, faz muito tempo. Eu fui na nutricionista porque eu achava que eu tava acima do peso. Eu nunca tinha feito aquele... Eu não sei como que fala, mas que vê o peso. IMC. Isso. Eu nunca tinha feito. E aí eu fui numa nutricionista. E aí cheguei lá, ela me pesou e tal, me mediu. E hoje, agora, esse ano, isso já deve ter uns 5 anos atrás, que eu fui na academia, que aí ele fez tudo certinho, daí ele falou assim, o seu peso ideal é 65 pra sua altura e tal. E naquela época eu tava pesando 65, mas eu não sabia que eu não tava acima do peso, era tudo neura da minha cabeça. Aí eu cheguei lá, ela falou, o que você come, como que é seu dia? Eu falei, eu como isso, isso e isso, eu faço isso, isso e isso. Ela praticamente passou pra mim comer o que eu já comia. Aí já fiquei meio assim, né? Ela só falou assim, você não me explicou nada de nada, ela só falou assim, você pode continuar comendo tudo que você tá comendo, vou mandar no seu e-mail depois da sua dieta e você precisa gastar mais energia do que você consome se o seu objetivo for a perca de peso. Aí eu falei, tá. Jura? Sério? Tipo assim, né? Pra nada. Ah, sim, jura? Só você já isso. sabia, viu? Exatamente. Aí eu falei assim, tá. Daí recebi a dieta, não tinha assim, nada de diferente. Também não tinha nada exorbitante, que eu achei que ela ia me passar lá 3 castanhas no café da tarde. Gente. Não tinha. Era basicamente o que eu Queijinho. comia mesmo. Me mandou algumas receitinhas de crepioca, essas coisas. E só. Aí eu fiquei pensando, tá, mas isso aqui eu já como. Aí ela falou assim, você tem que gastar, isso era a pergunta que eu quero fazer pra você, gastar mais do que você consome. Por exemplo, se você faz uma atividade física, você gasta ali, vamos supor que 500 calorias. Só que você tem ali um consumo de 1.500, 2.000 calorias que seja. Na minha cabeça, eu entendi assim, se eu consumo 1.500 calorias, eu tenho que ficar 3 horas na academia pra conseguir ultrapassar isso. Esse foi o meu entendimento leigo. E agora eu queria que você me falasse um pouquinho. Você já tinha falado, eu ia falar, mas deixei passar. O nosso corpo em si, ele queima calorias trabalhando? Não sei, o nosso Fazendo organismo? atividade, mais ou menos. Queima. Só que é muito pouco, Andressa. Por exemplo, não é em uma hora, por exemplo, fazendo atividade física que você vai queimar 500 calorias. Infelizmente. Mas pra comer, a gente come em 10 minutos essas 500 calorias. Verdade. Por exemplo, se a gente for comer um lanche de fast food, que tem o lanche, a batata, o refri... Você tem que fazer jejum o come dia 1.500 inteiro. calorias. Nossa, é muito. É 1.500 calorias, sim, ó. Em 10 minutinhos que a gente come. Mas pra fazer na atividade física, a gente não queima tão rápido assim. É mais ou menos isso mesmo. Eu acho muito triste, assim, isso que você falou, sabe? Porque tem muita gente que tem preconceito de nutricionista justamente por isso. Porque chega lá, aí a nutricionista não explica. Você queria um Por quê? atendimento, mas não tem aquele entendimento. Então, por quê? O ser humano, o adulto, ele aprende quando a pessoa explica pra ele o motivo, o porquê. Então, qualquer coisa, né? Quando você, por exemplo, né, vocês estão aqui fazendo podcast, vocês têm um motivo, vocês entendem por quê, vocês sabem o que vocês querem alcançar. E aí, vocês fazem com prazer e alegria. Agora, se eu tivesse caído aqui de paraquedas, tipo assim, tô fazendo, aí você fica naquela assim, tipo... Tá. O que vai fazer? Aonde eu quero chegar? Porque, então, vocês não vão se dedicar, não vão desenvolver, não vão... Né, que nem vocês falaram, a gente tá tentando
sincronizar né, o início e tal. E a mesma coisa com a alimentação. Então a gente precisa o quê? Entender o processo. E isso é uma coisa assim que eu gosto de trabalhar com as minhas clientes. Ó, então, é isso aqui. Você vai comer isso aqui? É por isso, por isso, por isso. Ó, no almoço é isso, é por isso, por isso, por isso. Então, quando você entende, você fala assim, agora eu entendo por quê. Sim. Não faz sentido pra mim fazer. Por mais que fossem os mesmos alimentos que você já comia, e eu também gosto de trabalhar mais ou menos dessa forma, porque não gosto de mudar radicalmente, porque é difícil a pessoa aderir, sabe? Só que isso é inicialmente. Então, no começo, a gente mantém algumas coisas que ela faz, que ela gosta, e aí vai desenvolvendo. Então, outra coisa importante é isso, a pessoa não ir só na primeira consulta e não voltar mais. Ela ter um acompanhamento de pelo menos 3 meses. Porque aí ela vai aprender as coisas, ela vai entender o porquê, ela vai entender o porquê que ela tá comendo aquilo ali naquela hora. E vai fazer sentido pra ela, porque é individual. E aí ela vai fazer, vai comer, vai ter resultado, vai ficar feliz, vai ficar animada, e não vai parar já de fazer nunca mais. Já como nutricionista. Não, já era pra mim ter ido, né? A Yara só falta me levar lá. Ai, Yara, ela super resultado. Ela me bem. mandou uma foto esses dias de uma calça lá dela que ela... Andressa, nem acreditei que ela voltou a usar. Falei, como que a gente se sente bem? Nossa. Olha. E assim, evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a perder o peso? Eu sou uma nutricionista que eu sou adepta do jejum intermitente. Eu gosto muito. O que é jejum? Esse jejum aí que você falou? Jejum intermitente. O que significa? O jejum intermitente é uma estratégia nutricional que a gente fala, né? A gente pode... É uma das estratégias que a gente pode estar utilizando para emagrecimento. A gente usa também em algumas doenças degenerativas, por exemplo... Alzheimer, Parkinson, tem algumas doenças que a gente pode estar usando que a gente... o jejum intermitente, ele faz o quê? Ele faz a morte e ele... Como se o nosso corpo consumisse as células mortas. E aí, a gente diminui o envelhecimento da pele, renova as células. Então, é bem legal, sabe? Sim. E eu gosto muito também para o emagrecimento, né? E o que é o jejum intermitente? A gente passar um período a partir de 12 horas sem alimentação. O sono conta nesse período. Então, por exemplo, se você janta às 8 da noite e você toma café às 8 da manhã, você já fez 12 horas de jejum. Ah, entendi. Mas dormindo vale? Vale. Olha, O período de sono conta. E o ideal é que a gente faça pelo menos 12 horas de jejum. Porque, por exemplo, a nossa tireoide, que é aquelas glândulas que a gente tem aqui na região do pescoço, que faz a sincronia, vamos dizer assim, dos nossos hormônios principais, ela precisa desse descanso. Então, é legal que a gente faça no mínimo 12 horas todos os dias. Desse descanso para nossa tireoide, para o nosso estômago, para o nosso intestino, enfim. E aí, depois a gente pode ir aumentando o tempo. Então, tem protocolos que chegam até 24 horas de jejum. Nossa! Então, como consegue, né? Menina, é muito tranquilo. Eu acho que é treino. É muito tranquilo. Nossa, é muito treino mesmo. E tem, assim, uma quantidade de tempo estipulado que a pessoa pode fazer ou não tem limite? Por exemplo, eu vou fazer um mês, todo dia. Pode. Pode fazer. Como eu falei, o de 12 horas, o ideal é que a gente faça todos os dias. Todo mundo, não tem contraindicação. E você já vai ter benefícios do jejum intermitente. E aí depois você pode ir aumentando o tempo. Então, assim, eu como nutricionista, sugiro que a gente não faça jejuns muito longos. Por que motivo? Porque a gente fica com a janela de alimentação muito pequena. É o tempo que a gente come. Por exemplo, que você vai fazer 24 horas de jejum. Então, você faz uma refeição no dia. Então, você almoça, vamos dizer lá, arroz, feijão, carne, salada, legumes. E aí, você vai passar a noite, né, o final da tarde, a noite, até o outro dia pra você almoçar. Isso é um jejum de 24 horas. É uma alimentação só no dia? Não, esse é o jejum de 24 horas. Ah, de 24 horas. Isso. Mas aí, o que acontece? Olha pra vocês verem. Então, a gente pode fazer um almoço bem gostoso, assim, bem, né... variado e tal. Só que aí você vai fazer uma refeição só. Então não é legal que você faça muitos jejuns longos, porque, por exemplo, vai faltar as frutas, né? Vai faltar nutriente. Então isso pode te prejudicar. Pode, E Agora, jejuns menores de 12, 14, até 16 horas, que, por exemplo, você pula uma refeição. Então, ou você pularia o café da manhã, ou pularia a janta. Sim. É super tranquilo, dá pra fazer e a gente se sente muito bem fazendo jejum. Melhora a concentração, melhora o foco, melhora a disposição. Acontece o emagrecimento, redução de gordura da barriga, principalmente. Nossa, bastante bom. Bastante pessoas coisa. Assim que estão em pré-diabetes, né? Foi lá no médico, nossa, tá pré-diabético. Começa a fazer o jejum.
sai dessa situação de pré-diabetes. Então, assim, tem muitos benefícios, sabe? Sim. Mas é legal fazer acompanhado, né? Porque Sim. não é porque a pessoa faz jejum que ela vai emagrecer. Ainda assim, durante a janela Que de luta, alimentação, né? ela já precisa fiz. comer a alimentação adequada pra ela. Porque se ela faz um jejum lá e aproveita os benefícios do jejum pro corpo, só que ela come livre, um monte de coisa, toma refrigerante na janela de alimentação, come sorvete. Não que não possa comer, mas se ela come isso livre, ela não vai conseguir ter emagrecimento também. É isso que eu ia falar, eu já fiz. Eu fazia, até ano passado eu fazia, mas eu fazia assim, tudo errado, né? Porque na janela de alimentação eu comia de absolutamente tudo. Tudo que. E eu ficava assim, eu ia até te perguntar se a partir de 12 horas já tem resultado na parte do emagrecimento. Porque eu fazia assim, até. Acho que eu fazia das 8 da noite até o meio-dia e meio, mais ou menos, do outro dia. Aí, porque daí eu trabalhava, né, fora. Então, aí eu não tinha perigo nenhum de eu ver qualquer bobagem e querer comer e tal. Então, eu fazia tranquilo. Só que depois, quando eu chegava em casa, parecia que tinha me soltado da jaula, né? Eu queria comer tudo. Sim, Não não adiantava nada, Não né? adiantava. Então, esse é uma coisa ruim, assim, né? E aí não tem resultado nenhum, não adianta. Mas não tem problema, é um tempo ótimo. E o que os estudos mostram é que jejuns a partir de 16 horas, eles têm uma eficiência melhor na queima de gordura. Só que a partir de 12 horas você já tem benefícios, né? Pro seu corpo, Sim. pra sua mente, igual eu falei, melhora do foco, concentração. A partir de 12 horas você já tem. Só que com 16 horas é comprovado que ele começa a queimar gordura. E o que é o jejum? Tem gente que não entende, assim, tentar explicar bem simples, assim, né? O nosso corpo, ele usa a glicose, que é a alimentação que a gente come, como energia. Então, você comeu, né? Você almoçou, você tomou café da manhã, o seu corpo vai usar aquela comida ali como energia, que é a glicose, que ele transforma e é o que ele prefere utilizar. Quando você passa um período sem se alimentar, né, um período em jejum, o que o corpo entende? Bom, não tá vindo energia da comida, eu preciso criar um novo jeito de usar energia, porque eu preciso de energia, eu preciso de encontrar uma nova forma. Sim. E aí ele faz o quê? Ele cria um novo meio, que é a queima da gordura, que a gente já tem no nosso corpo. Então é por isso que o emagrecimento acontece. Porque o corpo, ele cria um novo jeito de buscar essa energia. E é através da gordura, que é muito eficiente, a gente já tem. Então, por isso que é legal, assim, no emagrecimento, o jejum, por conta disso. Sim. Entendi. E nesse período de jejum, o que pode, sem ser água, a pessoa ingerir? Desse jeito. Se for jejum normal, né? Porque se for de Deus, tem só água, né? Aí, tirando essa parte. Mas pode, né? Eu já vi que pode. Aham, pode. Durante o jejum, né, que é o período que você tá sem comer, você pode tomar líquidos sem caloria. Então, você pode tomar água, pode tomar café sem açúcar, chás sem açúcar. O que você não pode, que quebra o jejum, que a gente fala? Alimentos com caloria. Então, frutas, comida, suco quebra o jejum, água de coco quebra o jejum, porque aí tem açúcar. Entendi. Tá? Então, qualquer alimento que tem açúcar que você come, aí o corpo ele faz o quê? Ele pega aquele alimento, vira glicose e ele usa. Então, ele já não tá mais na via queimando a gordura. E é por isso que a gente não pode comer. Porque aí o corpo ele passa a usar a glicose, que pra ele é mais fácil. É instantâneo. Vamos dizer assim. É uma energia mais fácil. Então ele falou assim: opa, se eu tô ali em jejum, ele tá usando a gordura, Aí você comeu um alimento, ele fala: opa, parou essa via aqui que é mais difícil pra mim, vou pegar esse alimento aqui que é mais fácil. Sim. Entendi. E está certo substituir alimento por suprimento? Então. Me pergunta. Então, é assim, né? Polêmica. Polêmico, verdade. É assim, né? Eu tenho uma das minhas especializações é em nutrição esportiva. Então, eu também gosto muito da suplementação. Sou muito a favor quando a gente não consegue consumir o alimento. Então, por exemplo, vamos dizer assim, que a pessoa ela é muito magrinha e pra ela quer aumentar a massa, né? Então, eu comecei na academia, eu quero aumentar a massa, né? Eu quero aumentar um pouquinho meu peso. E aí, quando eu calculo o cardápio dela, vamos dizer assim, que ela precisaria comer, vamos dizer assim, meio quilo de carne no dia. Só da gente pensava assim, meu Deus, meio quilo de carne no dia. Ainda mais a gente assim, que é mulher, a gente já pensa assim, imagina, não dá conta. Talvez se fosse para um homem, seria mais tranquilo, né? E aí ela vai falar assim, não consigo, imagina, não consigo.
E aí, o que a gente faz? Eu coloco uma parte de alimento, né? Então, eu coloco a carne no almoço, coloco a carne na janta, por exemplo, 100 gramas no almoço, 100 gramas no jantar. E aí, eu acrescento um suplemento para complementar aquela proteína que ela precisa, que ela não conseguiria consumir. Sim. Certo? Então, isso, ótimo. Tem outros suplementos, né? Por exemplo, uma creatina, que a gente pode estar utilizando quando a gente tá tá treinando treino de força. Isso é super legal. Né? Pessoas que são vegetarianas, que não consomem carne. Então, tem alguns suplementos que a gente usa para que a pessoa não fique com anemia, por exemplo. Entendi. Ótimo. Agora, trocar, por exemplo, um almoço por um shake, péssimo. Por Péssimo, quê? porque se a gente for pensar, né? A maioria... e aí, um shake, por exemplo, ele não é um suplemento. Ele é um produto alimentício, sabe? Entendi. Então, tem conservante, tem corante, tem saborizante, tem um monte de conservante, um monte de aditivo químico naquilo ali. Isso engorda? Não engorda se você não comer a mais do que seu corpo precisa. Ah, entendi. Não vai te fazer engordar. Só que também não vai te fazer emagrecer. E aí vai estar sujando o seu corpo, eu penso assim, né? Porque Entendi. se a gente for pensar, os alimentos são coisas naturais que o nosso corpo ele vai consumir, a gente toma água e o corpo vai eliminar. Agora, isso químico que entra no nosso corpo não é algo natural. Eu sempre falo assim, você pega um rótulo lá de um produto, você leva pra sua avó, você começa a ler os nomes pra sua avó não conhece, não é um negócio que você deve comer, porque é um negócio que... suspeito, sabe? E a gente, assim, a indústria alimentícia, ela é muito grande, muito forte. Então, ela vem colocando assim, né? Não, troca ali uma bebida ali pro seu almoço, que vai ser melhor pra você, não sei o quê. Não. Só que, na verdade, não é coisas naturais que o nosso corpo consegue lidar. Então, eu não recomendo pra ninguém, assim, substituir um shake por uma refeição completa. Então, tá. E aproveitando que ela falou da suplementação, o que você acha do suplemento, né, de proteína no emagrecimento? Acho bem legal, bem legal. Principalmente para pacientes mais obesos, sabe? Então, que é isso que eu falei. Às vezes a pessoa, assim, ela tá tão acima do peso, vamos dizer lá, a pessoa tem 120, 130 quilos. Ela não vai conseguir atingir a quantidade de proteína que ela deveria comer no dia. Então a gente usa, por exemplo, um whey protein para ela ter mais saciedade, para ela manter a massa magra dela. Porque eu quero que quando o meu paciente emagreça, que ele perca gordura e não massa magra. Porque a massa magra, tipo 1 quilo de gordura, vamos dizer que é uma bola assim, mais ou menos. E 1 quilo de músculo é mais ou menos assim. Né? Então, o músculo é muito mais difícil para eu construir depois, se meu paciente perde, porque ele vai ter que ir na academia, vai ter que fazer exercício de força e muitas vezes ele não gosta. Agora, se ele perde gordura, aí é legal, porque aí ele vai se ver magro, vai conseguir ver o resultado na balança. Então, aí nesse caso é bem legal fazer a suplementação para complementar o que ele come. Entendi. Então, por exemplo, se a pessoa ela vai na academia, né, o objetivo dela é emagrecimento. Às vezes ela chega na casa dela, em vez dela ingerir um alimento que tenha mais proteína do que um carboidrato, ela pode tomar whey, então. Ela pode, mas não tem necessidade. Daí, nesse caso, por exemplo, a pessoa ela não tá tão acima do peso e aí ela quer tomar um whey, né? Seria mais viável ela comer alguma coisa. Mas ela pode utilizar também. Legal. Mas aí o ideal é ser calculado, sabe? Porque tudo que o nosso corpo... Tudo que tiver em excesso, que o nosso corpo não usar como energia, gente, vai virar gordura. É o único jeito que ele sabe estocar. Sim. Então, até um whey que é super saudável, que é super legal da gente estar utilizando, que, né, tem um bom resultado. Se a gente consumir a mais, aí o corpo vai... armazenar na forma de gordura. E quando a gente pensa assim, eu tô indo na academia para emagrecer. Então, quando eu chego em casa, eu não preciso dar nutrientes pro meu corpo, porque ele precisa continuar queimando a gordura que eu comecei lá na academia. Então, é legal que eu coma, sei lá, uma fruta, tome um suco, ou às vezes até nem coma nada, se não tiver no horário da refeição, pode. Se você não tiver com fome. Pode ficar em jejum, então? Pode, não tem necessidade. Não, né? A gente tava comentando aquela hora do jejum, eu falei que eu fazia, né? Só que eu fazia no período da manhã. E depois eu parei de fazer porque eu comecei a fazer academia e eu não consigo ficar sem comer antes de ir, porque eu passo mal. Tem um período assim, eu fiquei, no começo eu passava muito mal, aí a pessoa que me acompanha, você tá comendo pra vir treinar? Não. Então, você tá doida? Treina. Ou come. Aí eu comecei a comer, porque o meu treino é
pesado, né? Aí eu parei, assim, de passar mal nessa questão. Então, aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Porque daí de manhã eu acordo, por exemplo, 5h30. Eu já tenho que ingerir alguma coisa. E é meio forçado, porque eu não consigo, assim... É muito cedo pra mim, então... Às vezes eu passo um pouquinho de mal, mas pelo que eu comi, mesmo sendo leve. Tem como fazer em outro horário? Tipo, sei lá... Mais cedo? Sei lá, 4 horas da tarde? Você viu como que é individual? Pra você, talvez um suplemento de whey seria legal. Porque você passa mal se for em jejum. É difícil pra você comer uma refeição porque não dá o tempo da digestão, fica ali no estômago. E você também passa mal. Então, talvez pra você, nesse horário, seria bem legal. Entendeu? Uma suplementação de whey. Então, por isso que eu falo, é muito individual. De então, pessoa pra de pessoa pra pessoa. Dependendo do objetivo, dependendo dos horários da pessoa. Então, é legal procurar o acompanhamento por isso, sabe? Porque você vai fazer personalizado gente, pra você. Né, por favor, não vai lá no Google e pesquisa, né, uma dieta, uma sopa seca-barriga. Porque assim, né, na verdade, se a gente for ver, no Google tem um monte de dieta, sabe? Dieta do ovo, do presunto, tem um monte de coisa. Meu Deus. Da lua. Tem um monte. Se a gente for ver, tem um monte de dieta que se você eu falo assim, que se você der a sorte de você pegar uma lá que se adapta mais ou menos nos seus horários e você tiver mais ou menos aquele peso ali que a pessoa calculou, vai dar certo. Vai dar certo. Só que não é algo personalizado pra você. Então, assim, é muito mais difícil, né? E é aquilo que eu falei, cai naquela assim, você não sabe por que você tá fazendo aquilo ali. Então, por que você vai ter motivação pra continuar se... não sei se tá dando certo isso aqui. Né? E aí você fica naquela, um dia você faz, um dia você desanima, aí você... Você já fez, Keren, alguma dieta maluca? Não, nunca cheguei a fazer, não. Eu já tentei, mas nunca consegui. Ainda foi junto com meu pai, que é essa dieta do ovo, né? Pela Vocês já manhã. fizeram? Gente, é difícil, viu? Eu não consegui. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Como que a gente calcula, assim, quantas calorias a gente deve consumir por dia? É individual, de acordo com o peso e a altura, né? Uma média é 2.000 calorias, né? Uma média que uma pessoa de mais ou menos uns 60, 70 quilos precisa. Sim. É mais ou menos essa média. Passou disso, o corpo já começa a absorver essa gordura. Passou disso, o corpo vai armazenando da única forma que ele sabe, que é na forma de gordura. Entendi. Interessante. Muito interessante. E... é verdade. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas já que o nosso cameraman lembrou... Qual é a sua opinião sobre o energético? Eu não sou contra, não. Não? Só que não dá pra estar tomando todos os dias, por exemplo, né? Porque... Porque, né? Normalmente no energético, ele tem a taurina, tem cafeína, tem alguns estimulantes, né? E esses estimulantes, eles fazem o quê? Acaba que pode estar irritando o estômago, né? E tirando ou diminuindo o seu sono, porque ele é estimulante, que é justamente pra você ficar mais alerta, mais ativo. E aí, o que pode estar acontecendo é isso, né? Irritar a mucosa do estômago, e daí você desenvolver uma gastrite, né? A longo prazo. Ou você perder o sono, e aí acaba que entra nesse ciclo que a gente falou, vai ficar mais irritado, vai render menos no seu dia. Então, talvez não vale a pena nesse sentido. Agora, de vez em quando, assim, nada que atrapalha. Outra coisa que tem que tomar cuidado, que a maioria dos energéticos tem bastante açúcar, né? E não tá escrito lá açúcar. Então a gente fala assim, beleza, dá pra eu tomar, né? Eu tô de dieta, eu vou tomar, mas não tá escrito açúcar aqui. Só que tá escrito maltodextrina, dextrose, açúcares com outros nomes. Que acaba que o nosso corpo... Exatamente, disfarçado. Que acaba que o nosso corpo absorve ainda mais rápido. Então, assim, você tá... tendo vários estímulos no seu corpo, além da cafeína, além da taurina, que são estimulantes naturais dos energéticos, o açúcar. Então, não é tão legal por esse motivo. Entendi. E eu vou te fazer uma pergunta que foi de uma postagem que eu vi no seu perfil e que eu fiquei, assim, super curiosa. Porque, às vezes, eu mesma achava que era. E, às vezes, as pessoas que podem estar assistindo também podem pensar a mesma coisa. É só refrigerante que dá celulite? Não. Não é. É o que a gente mais vê falando, né? E a pessoa, olha pra você ver, Andressa e Keren, as pessoas, elas associam o refrigerante pelo gás, né? Tipo assim, refrigerante, gás, celulite. Eu não sei se é por conta dos furinhos, a pessoa associa com o gás, não sei. Mas não tem nada a ver. O que causa celulite é a inflamação do nosso corpo. E qualquer alimento que cause inflamação no nosso corpo vai gerar celulite. E quais são os alimentos que causam inflamação no nosso corpo? O açúcar está em primeiro lugar,
né? Então, Difícil. tudo que tiver açúcar branco, qualquer tipo de açúcar vai causar inflamação, não tem o que fazer. E as farinhas brancas também. Então, por exemplo, um pão branco, um macarrão. Francês. Entendeu? Não é, gente, que assim, eu como lá uma vez no dia, isso vai me causar uma celulite. Uma celulite. Só que causa um processo de inflamação no meu corpo. E graças a Deus, nosso corpo é tão sábio que a gente vai consumindo outros alimentos que vai diminuindo essa inflamação do nosso corpo. Então a gente consome lá uma salada, consome as frutas, que tem os antioxidantes que a gente fala, que vai diminuindo essa inflamação do corpo. Então a gente não é tão prejudicado, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, pessoas que não comem nada de verdura, legumiar e não gostam, não tem o hábito. E come muito açúcar, come muito carboidrato simples, né? Bala, doce, pão, vai ter muito mais celulite. E é por conta disso, por conta da inflamação que esse açúcar causa no organismo. Sim. Entendi. E beber durante a refeição ajuda a engordar? Não ajuda, é mito. Sério? Uhum. Onde tava conversando antes que a gente for na pizzaria. É mito. E eu tava falando assim, gente, eu acho que engorda, porque a gente tá aqui, né? A gente tá comendo ao mesmo tempo que a gente tá comendo, a gente não mastiga direito, que já vai e toma. Já desce tudo, né? Isso é uma coisa ruim, a mastigação, a falta da mastigação, ou mastigar pouco, sim. Entendi. Agora, o tomar líquido não tem nada a ver. A não ser que, por exemplo, né, você vai lá comer uma pizza e você toma 2 litros de refrigerante, entendeu? Aí sim, que daí vai ter o acréscimo de calorias do refrigerante. Agora, assim, pelo líquido, então tem gente que fala assim, não consigo comer se eu não tomar um copinho de água. Não consigo comer se eu não tomar um copinho de água. Não tem problema, pode tomar, né? Eu falo assim, que o nosso estômago, ele é um músculo, então a gente come e ele laceia. Então a gente toma líquido junto, ele laceia. E ele sempre volta. Se a gente passa a tomar muito líquido, em quantidade exagerada, ele vai acontecer o quê? Ele laceia e não volta mais no tamanho que ele era. Então ele laceia e não volta. Tanto é que a gente vê pessoas que, por exemplo... consegue facilmente comer uma pizza inteira, tomar 2 litros de refrigerante, porque o estômago ele tá laceado, né? E o contrário também é verdade, quando a pessoa diminui, o estômago ele volta assim ao normal, né? Então, dependendo se não tiver muito avançado, né? Daí precisa de intervenção cirúrgica. Mas a gente tomar um copo, até 2 copos, assim, 250, 300 ml, não influencia em nada. Então é mito mesmo. É mito, pode tomar tranquilo. Que engraçado, né? Nossa, essa aí foi excelente. Foi excelente mesmo, porque eu achava é uma coisa que engordava. muita gente pensa, né? Porque, assim, E todo mundo e a fala. pessoa chega lá pra mim assim, mas eu não consigo comer sem tomar alguma coisa. Eu falo, tudo bem, pode tomar alguma coisa. Você jura? Não acredito! A pessoa fica bem surpresa. Eu já ouvi falar algumas coisas, mas eu não sei o que é verdade e o que é mentira sobre o suco de laranja. Que é ácido, né? Não, porque diz que ele tem muita caloria. Tem. É verdade? É verdade. Porque às vezes a gente fala, vou tomar um suquinho de laranja, porque é natural. Aham. Não acredito. E cai na besteira de... Não acredito. Tá vendo? Tá... Eita, atrás de eita. Eu vou defender ele primeiro, né? Pra não ficar muito ruim pra ele, porque ele é super saudável, é natural, realmente. Eu amo, é saudável, gente. faz bem pra saúde, tem vitamina C, é tudo de bom. Só que, por exemplo, se a gente troca o refrigerante pelo suco de laranja, é trocar 6 por meia Eu não dúzia. acredito. Sim, né? Em questão de calorias, é. Até a coca? Sim. Gente, tô chocada. Às vezes, um suco de laranja tem mais caloria do que um copo de coca. Eu não tô defendendo a coca, tá? Nossa. Mas só pra vocês entenderem. Eu tinha ouvido Porque, falar que era muito... porque pensa assim, tão né? gostoso. Aham. É gostoso, só que não dá pra gente tomar livre também. Porque assim, ó, se a gente for pensar num copo de suco de laranja, a gente usa lá umas 6 laranjas, mais ou menos, né? Em média, assim, se for só laranja, né? Sim. Cada laranja tem mais ou menos 50 calorias. Né? Então, se você for pensar, dá 5, 35, 350 calorias num copo de suco. Por isso né? que engorda. E você entendeu? E um copo de suco. E pra vocês conseguirem entender aqui, 350 calorias é um prato, assim, bem, bem completo, assim, com arroz, feijão, carne, salada, às vezes batata junto. Nossa. Então, assim... Quando a pessoa ela começa a tomar o suco de laranja, ela acha porque é natural e é saudável, ela toma livre, um monte. É então, isso mesmo. Exatamente. Então esse é o problema, sabe? E aí a gente vê aqueles sucos que tem hoje no mercado, aquele concentrado lá. não vou fazer propaganda. Patrocina a gente. Patrocina que daí rola, né? Por favor. E é gostoso esse daí.
Ah, eu gostoso. Eu acho. Mas eu acho acho que vai gostoso muito também. da safra. Aham, verdade, varia, verdade. Verdade. Só que ele é realmente natural, concentrado, é só a laranja ali. A maioria das vezes tem um conservante lá, né? Mas é bem natural também, a maioria dos sucos. Só que ele é extremamente amarelo e ele... Então pensa, a concentração daquele suco, pra você estar tomando deve assim, ter muita 2, laranja. 3, 4, 5 copos. Tem muita laranja. E é por conta disso. O leite também, né? Que vai muita química também no leite, né? De caixinha. Aham, Engorda. muita química. Até o que é semi-desnatado, que é desnatado também. Então, o desnatado, ele não tem gordura. Só que ele continua tendo o açúcar do leite. Sim. Então, né, dependendo do seu objetivo, não vai ser tão legal. Agora, por exemplo, o integral normal, ele tem o açúcar do leite e mais a gordura. Então, você tá num processo de emagrecimento, não dá pra exagerar tanto. O leite... Pode fazer a pergunta, pode fazer. Pode falar alto. É verdade. Pra criança, que seria adequado, né? É bem ruim, né? Porque assim, eu atendo bastante criança também, né? É uma área que eu gosto bastante. Que eu comecei a atender depois que eu tive os meus bebês. Olha pra vocês verem que legal. Que eu tive eles e apesar de ser nutricionista, quando chegou na fase da introdução alimentar deles, eu vi que eu não sabia nada. Eu falei, como que faz a introdução alimentar de um bebê? O que come? O que não come? O que verdade. pode? Não Pode, pode. não pode. Interessante. Né? E aí fui estudar, né? E aí estudei bastante. Eu não falo tanto, mas atendo bastante mães, assim. E aí, eu sempre falo pras mães, né? Dos 6 meses, que é quando a gente deve começar a introdução alimentar, até os 2 anos, é a introdução alimentar. Então, assim, é uma fase bem grande, sabe? E nessa fase, a criança, ela é como se fosse uma página em branco. Então, tudo que a gente colocar ali pra ela, que eu falo que a gente imprimir ali, é o que vai ficar e é que ela vai levar pra vida dela. E quando a mãe tem um certo medo de introduzir alimento com 6 meses? Vai na nutricionista pra perder o medo, porque às vezes a mãe tem o medo do engasgo, ela tem o medo da criança ter alergia, só da leite. Isso é muito ruim, porque a criança, até os 6 meses, o leite é suficiente. Após os 6 meses, o leite sozinho não é mais suficiente. Ele continua sendo o principal alimento até 1 ano, só que depois de 6 meses não é mais suficiente só o leite, então precisa já introduzir os alimentos sólidos, sabe? Então precisa também, quando tem medo, ir na nutricionista, faz acompanhamento, entende o que pode oferecer. E aí, ó, que tem os doces, açúcar, achocolatado, mucilon, Neston, Nesquik, tudo essas... né? O leite ninho mesmo, leite ninho é legal. Agora tem que ver, porque tem o leite ninho e tem o composto lácteo. O composto lácteo não é leite, é uma mistura lá de coisas com açúcar, e aí não é leite, daí não é legal. Entendi. Agora o leite ninho mesmo é legal, porque é só leite e só tira a água, como se fizesse uma secagem, ele só tira a água. Entendi. Tá, é legal. Então, voltando ao assunto das crianças, que você tá explicando que você atende bastante criança, né? Então, aí, assim, até os 2 anos é essa fase da introdução alimentar. Então, tudo que a gente imprimir é o que a criança vai aprender. E tem estudos já mostrando que até os 2 anos a gente ativa ou inativa genes das crianças para determinadas doenças. Então, até os 2 anos eu determino se o meu filho vai ser obeso, se o meu filho pode vir a ter um câncer, se o meu filho vai ter alguma doença mais séria no futuro, dependendo da alimentação que eu oferecer para ele. Então, é uma fase, assim, crucial, né, na infância, é a fase da introdução alimentar, que vai até os 2 anos. Então, nessa fase, a gente sugere que não ofereça açúcar de nenhum tipo, nem doce, nem chocolate, nem achocolatado, né? E aí as pessoas só saudável, né? Fruta, essas coisas. Aí a pessoa já pensa assim, mas vai comer o quê? Mas que dó do meu filho, não vai comer nada. E, na verdade, quem fala isso é muito os avós, né? Assim, os avós mas eu queria dar um pirulitinho, mas só uma balinha, só um chocolatinho, é só um docinho. Mas eu falo assim, que vale a pena você insistir nessa fase e não oferecer, sabe? Sim. Porque a criança ela vai ter uma tendência muito menor a gostar do doce. Porque nosso paladar naturalmente prefere o doce, né? Então o leite da mãe é mais adocicado, né? O leite, se for fórmula, é mais adocicado. Então a criança naturalmente já gosta de doce. Então nessa fase a gente tem que explorar e oferecer outros alimentos. Alimentos azedos, de todos os sabores, sabe? Até pimentinha oferecer para que ela crie o paladar dela com todos os sabores. E aí depois a gente vai dar um doce, que a gente não é hipócrita e falar que a criança não vai comer, porque ela vai comer em algum momento.
mas a criança não vai ter aquela preferência, sabe? Sim. E é tão triste, assim, eu vejo, assim, que as mães, elas acabam oferecendo, talvez por não saber, né, que não pode, né, ou porque tá ali na rotina, todo mundo fez, e aí continua fazendo, e as crianças, elas sofrem muito, sabe? Eu tendo também, assim, crianças, né? E as crianças, elas sofrem muito, sofrem bullying na escola por estar acima do peso. Tem crianças, né, crianças que eu atendo lá, que por volta de 5 anos, não consegue brincar com o amiguinho, não consegue sentar no chão, não consegue... é muito, assim, limitado as coisas que a criança não consegue fazer. Sim. Por conta de estar acima do peso, de vir, assim, desde lá dos 6 meses, comendo muita coisa que não era legal. E a criança com 3 anos já tá viciada em coca? Como que faz? Como que faz? Vai o desmame da coca. Tem que ir tirando. Porque, olha, porque tem criança que não aceita, né? Se não dá, já abre o berro e faz aquilo. Como que lidar com essa situação? Como que lida? Eu tenho vontade de dar um croque nos pais, na verdade, sabe? Porque assim, a criança, ela não tem um cartão de crédito, ela não tem um dinheiro, ela não vai lá no mercado e compra e leva pra casa. Então a responsabilidade é dos pais. É verdade. E a Bíblia fala, ensine seu filho o caminho que ele tem que andar, que ele, quando for grande, ele não vai se desviar. Sim. Se você tá ensinando seu filho, levando coca pra casa e dando coca pra ele, você acha que seu filho vai acontecer o quê? Ele vai viver a vida dele tomando coca. Exatamente. Ele vai ficar doente e é sua responsabilidade. Então, e aí, como é que vai fazer? Exatamente. Então, não compra. Então, vai chorar, vai espernear, vai ficar triste, vai ficar. Né? E aí você vai tentar dar amor, dar carinho, dar atenção, brincar com a criança, porque isso ela gosta, né? Entrar no mundinho lúdico dela ali, pra que ela tire o foco daquilo ali. Sim. E substituir por coisas saudáveis. Então, nesse caso, a gente substitui por um suco, né? Sim. E vai adaptando o palardarzinho da criança até que Até ela aceitar. Até ela esquecer, porque ela vai esquecer. Vai passar um tempinho, se você não levar na sua casa, se ela não ver, não, daí tem uma festinha. Uma exceção, daí você dá, Sim, entendeu? não é todo dia. Não é todo dia, você não levou na sua casa, entendeu? Sim. Você não tá comprando, você não tá ali todo dia ali. É que é um perigo, todo dia Muito. tomar. E não é só Esses um dias, copo. no ano passado, teve um menininho, não era da nossa região aqui não, ele tinha 9 anos e ele sofreu um infarto e ele morreu. Né? E, não acredito. Ele, Meu eu não lembro, é do norte, eu não lembro exatamente a cidade, eu lembro que na época eu até falei sobre Peraí, isso. tava na internet esses dias? Tava na internet. Eu acho que eu vi. Daí ele foi pro médico e até culparam os médicos. Eu não sei se foi por causa dos médicos também. Eu não tenho não certeza, vi. que eu não vi continuação da reportagem. Eu vi que ele morreu, 9 anos. E ele estava extremamente acima do peso. E o infarto que ele teve foi por conta do sobrepeso. Daí a gente pensa assim, essa criança tem responsabilidade por isso? Ela não tem ainda discernimento para escolher as coisas que ela come. Então ela come o que tá na casa dela. Sim. E quem compra? Os pais. Os pais, né? Então eu falo assim, às vezes complicado. a gente pensa assim, né? Tipo assim, os pais, os avós acabam que pensam assim, né? Eu vou dar porque eu não tive. Ensina o que você não aprendeu. Não tenta dar o que você não teve. Né? Ensina o que você não aprendeu. Ensina, tá? Então passa de uma outra forma, sabe? Então, assim, talvez o pai não cometeu os mesmos erros, né? Sabe? E assim, evolua, né? Tenta buscar conhecimento pra fazer de uma forma diferente que vai estar ajudando essa criança. E eu falo assim que é muito sério, porque tem muita criança que tá acima do peso. Nossa. Né? E os estudos mostram assim que até 2050 mais de 70% da população vai estar com sobrepeso e obesidade. Nossa. Pensa, 70% da população muita muita gente. Nossa, é um perigo. E aí começa na infância, né? Vem de casa. Vem Né? de Então casa. os pais têm que ensinar a alimentação correta A pros filhos. alimentação correta. E buscar um nutricionista. E aí, assim, né? Ser espelho, porque o seu filho vai fazer aquilo que você faz. Se vê você fazendo, ele vai fazer. Exatamente. Então, assim, também não adianta você falar assim, beleza, eu vou comprar coca, mas é pra mim, você não vai tomar. Não tem como. Você imagina que isso vai acontecer? É possível? Só pra gente concluir esse assunto das crianças, que você tava falando sobre o refrigerante, né, e tal. O pai substituir o refrigerante por um suco, mas aquele suco de caixinha, tipo, sabe, né? Sim. É a mesma coisa? É a ruim mesma também, coisa. é a 6 mesma por coisa. meia dúzia. 6 por meia dúzia. Tem que ser suco natural mesmo. Sim, suco natural mesmo. E aí pode falar assim, meu filho não gosta, não sei o quê. Acostuma, sabe? Assim, você vai indo aos poucos, vai, né, no início, coloca um açucarzinho ali que vai facilitar a criança aceitar e vai diminuindo aos poucos, sabe? E tudo isso que a gente tá falando aqui não é para os pais se sentirem culpados, né? Muitas vezes a gente faz porque a gente não sabe, a gente não tem conhecimento, a gente não tem, sabe?
Então, não é pra se sentir culpado, mas é pra buscar conhecimento, buscar informação pra fazer diferente. Né? Então, assim, se você errou até agora, né, que você tá assistindo aqui, nossa, eu ofereci pro meu filho, e agora? Não precisa se crucificar por isso. Mas, assim, nossa, eu vou repensar, talvez eu vou oferecer de outra forma. A indústria, ela tá melhorando a qualidade, assim, de alguns produtos. Por exemplo, tem aquele suquinho que a maioria dos pais manda pra escola, pros filhos, aquele suquinho de caixinha. Ele já não tem nossa, fugiu da minha cabeça o nome. Corante. Ele já não tem mais um corante tão forte. Diminuiu a quantidade de corante. Então era um suquinho lá roxo, ele já não é tão vivo. Ele é roxinho bem clarinho, é um corantezinho natural. Então eles estão tentando dar uma melhorada, assim. Só que ainda assim é artificial. Não é legal a gente oferecer todos os dias, não. Tá. Então, pra gente caminhar pro final, eu queria fazer uma pergunta bem específica que eu recebi na minha caixinha. A pessoa mandou assim: Olha. um pão francês ou 3 colheres da goma de tapioca. Tem a mesma quantidade de caloria? Tem. Tem? Nossa. Olha, se você estiver assistindo, então, tem a mesma quantidade de Pode caloria. mandar o arroba da pessoa? Você não salvou? Deixa eu ver aqui. Mas enquanto isso, pode responder, tá? Sim, essa tem. questão da tapioca, que a tapioca é saudável e tal. É saudável mesmo? É saudável, só que é bem calórica, né? O que caiu na moda também, assim, na modinha, que vamos dizer assim. Tudo é moda, porque né? É muita moda. Quando se trata de alimentação, menina, cada fase é uma moda, assim, sabe? Tem uma época que entra na moda os chás, daí na outra Mas época todas entra... funcionam? Todas que entram funcionam? Nem todas que entram funcionam. Ai. A maioria, a grande maioria não funciona, na verdade. É moda, mas só moda mesmo. E aí, em relação à tapioca, né? Então, ela ficou muito famosa porque ela não tem glúten. E o glúten é uma proteína que, para algumas pessoas, é inflamatória, sabe? A pessoa vai ter alergia, a pessoa não vai se sentir tão bem. A barriga vai ficar inchada, vai ter mais gases. Então, é uma coisa assim que quando a pessoa tira, né, melhora esses sintomas. Sim. Mas não é porque o alimento não tem glúten, por exemplo, a tapioca não tem glúten, mas que ela não é calórica. Então, não tem nada a ver. Ela é calórica e entre um pão francês e 3 colheres de sopa, mais ou menos, de uma tapioca, é 6 por meia dúzia. Né? E aí, os dois são saudáveis. E como que a gente melhora a qualidade desse alimento? A gente associa com uma proteína, por exemplo. Então, quer comer o seu pão francês, que é uma coisa que gosta? Coloca com ovinho mexido, coloca com queijo, né? Quer comer a tapioca? Sem manteiga. Sem manteiga, porque aí, né, E é vai ser verdade legal. que a manteiga, ela é mais saudável que a margarina? Ou a manteiga mesmo que a gente vê aí popularmente no mercado não é tão saudável assim? A manteiga é saudável, a sim. margarina não é saudável. É muito gordurosa, eu não gosto. Olha pra você ver, margarina é um óleo feito na indústria, né? Inclusive tem dos óleos que tem lá que chama gordura interesterificado. Não existe. Difícil. É um palavrão quase, né? Verdade. Não existe, assim, não tem nenhum alimento que tenha esse tipo de gordura. É uma gordura feita na indústria, então eles pegaram lá as moléculas, fez aquela molécula de gordura e colocou para a margarina, né? Ela vai em alguns outros produtos também, tipo embutidos, algumas outras coisas também. Mas só na margarina você vai encontrar esse óleo. E é um óleo que o nosso corpo não sabe fazer nada com ele. Então ele vai entrar no seu corpo e vai ficar acumulado nas veias e nas artérias. Que perigo. Aí a gente fala assim, mas eu não como margarina todo dia. Eu não como tanto assim. Só que, como eu tô falando, o corpo ele não sabe utilizar como energia. Por exemplo, a manteiga é uma gordura que vem, por exemplo, do leite. Então é uma gordura que é parecida com a gordura que a gente tem no nosso corpo. O corpo ele vai usar como energia. Entendi. Lembra lá da questão do jejum que eu falei pra vocês? Então, uma gordura ele vai usar como energia. Agora, a margarina que tem esse tipo de óleo, por exemplo, ele não sabe usar. Só vai entrar e vai ficar acumulado. Sim. Né? Aí vai acumulando ao longo do tempo. Quando você viu, às vezes estourou uma veinha ali na perna, vai ficar um roxinho. Mas e se estoura uma veia na cabeça? Nossa. E se é uma veia perto do coração? Que ao longo do tempo você foi, né, obstruindo ela, comendo margarina, comendo um monte de coisa industrializada. Vai dar probleminha. Nossa. E pra meu Deus do céu, concluir, uma última pergunta. Como fazer quando a pessoa não consegue fazer uma dieta? Em que sentido? Como assim?
assim, pra poder começar uma dieta, assim, a pessoa já começou, mas nunca consegue concluir, sabe? Não consegue se manter. Exatamente. Disciplina, isso. Desenvolver a disciplina é bom. Só que às vezes é um pouco difícil, né? Então, é o que eu falo da pessoa ter um acompanhamento, sabe? Ter alguém junto com ela, né? E a nutricionista vai fazer isso, ela vai caminhar junto com você. Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, agora vou começar a fazer uma dieta. E pensa que o processo vai ser linear, vai assim, vou sair aqui do A e vou ali pro B. Só que não é assim. Então ela vai acontecer de sair aqui do A, daí ela começa bem, daí ela dá uma escorregada, daí ela vai uma semana que ela vai muito bem, ela sobe, então ela vai indo assim, né, naqueles altos e baixos. Sim. E quando ela tá sozinha, né, e ela vai se desmotivando e vai desanimando de continuar. Se ela tem alguém que tá junto com ela, vai ser muito mais fácil ela conseguir manter. A outra coisa bem importante é que ela não exclua coisas que ela gosta, né? Ele entra naquilo que a gente falou no começo. Então, deixa alimentos, assim, que ela tem prazer de comer, que ela gosta. Porque comer, no fundo, é um negócio social, né? É bom. Pensa, gente, é ótimo. A gente vai reunir a família e você faz um almoço. Você vai fazer uma festinha, você faz uma comidinha ali. Você vai sair com os amigos, você vai comer. Então, comer é um negócio social. E quando a gente exclui tudo que a gente gosta, assim... Por exemplo, eu gosto muito de lanche, eu vou comer lanche nunca mais no meu processo de emagrecimento. É só a tendência é que você não vai conseguir manter muito tempo, né? Sim. Então, conversa com a nutricionista, ou até se você tá fazendo por conta, né? Determina o dia que você vai comer. Se você comia 3 vezes na semana, determina que você vai comer uma vez na semana. Sim. Nossa, se eu como uma vez na semana, determina que você vai comer a cada 15 dias. Isso vai facilitar o processo e você conseguir manter a longo prazo. Porque no final, meninas, o que dá resultado é o quê? O que você vai fazer na maior parte da sua vida. Não adianta você viver de dieta em dieta. Não vai resolver a sua vida. E por isso, por exemplo, o jejum intermitente é legal. Sim. Porque você coloca ali como seu hábito e você faz o tempo de jejum, você se permite comer o que você gosta. Aí o jejum não compensa que você comeu um dia anterior. Por exemplo, eu comi muito hoje, amanhã eu vou fazer jejum. Não é assim que funciona. Sim. Mas acaba que você come as coisas que você gosta, no outro dia você faz o seu jejum e diminui a sua ansiedade, porque você não tá comendo toda hora. Então, diminui os gatilhos, né, que te fazem ficar ansiosa. Então, que funciona muito bem como estilo de vida, e as pessoas que emagrecem com jejum dificilmente voltam a engordar. É muito legal. Sim. Então, certo é comer, só que não exageradamente. Eu não dormi direito. É comer, então, diminuindo. Não comer, assim... Por exemplo, se você come lanche toda semana, eu vou dar o meu exemplo, porque eu comia lanche toda semana. E aí eu comecei nesse processo, assim, de tentar reeducar a minha alimentação. E, assim, se eu tiver que ficar sem comer doce, eu fico. Igual, tem muito chocolate da Páscoa lá em casa e tá lá. Não é uma coisa assim, eu procuro, claro, não ficar olhando e tal, fica lá. Mas assim, lanche é uma coisa assim que eu amo de paixão. Eu não consigo assim falar nunca mais eu vou comer lanche. E eu passei a comer, assim, uma vez a cada 15 dias, ou se for uma coisa esporádica, assim, vou sair com alguém e tal, aí eu como. Então, é uma coisa, assim, que você consegue, igual você tá falando, que você consegue levar. Porque se eu fosse falar pra você, assim, eu nunca mais vou comer lanche, eu nunca mais vou comer besteira, eu vou viver de arroz, feijão, legume, verdura... Fruta. Isso. Não, a gente não consegue. E também não tem necessidade de viver numa restrição assim. Claro que assim, é casos e casos, né? Uma pessoa lá que ela tem como objetivo, por exemplo, participar de uma prova lá. Por exemplo, a pessoa que faz... esqueci, sabe? Bodybuilder que faz... Esqueci, sabe? Aqueles fortão que faz competição, sabe? É aqueles fisiculturismo, lembrei. Pesado mesmo. Isso, né? Então, esse é uma pessoa que ela tem um foco com a alimentação, entende? Então, assim, é uma pessoa que precisa ser 100% disciplinada. Então, não vai comer o lanche, não vai comer... Agora, no processo de emagrecimento, né? No processo de vida saudável, não tem necessidade de excluir nada. Porque, como eu falei, é sempre... Eu nem gosto de falar que é um equilíbrio, porque o equilíbrio vai ser força contra força, vai neutralizar ali, né? Sim. Mas você tem que ter uma moderação, né? Um dia você come, aí no outro dia... Outros dias você come coisas mais saudáveis. Se 80% do seu tempo, da sua rotina ali, você comer saudável, 20% que você fizer de coisas fora, não vai te atrapalhar. Não vai, pode ter certeza. Entendi. Então, Andressa, para concluir, onde as pessoas te acham, tanto nas redes sociais, tanto aqui, que você mora aqui em Mandaguari, onde que é o seu consultório, explica pro pessoal que está assistindo.
Então vocês me encontram no Instagram como andressacastro.nutri, no Facebook é Andressa Castro e eu atendo na rua Padre Antônio Locke, 173. Aqui em Mandaguari, gente. Aqui em Mandaguari mesmo. Paraná. Também faço atendimento online, às vezes alguém de fora. Legal. Tem YouTube? Ainda não. Tem que ter, mulher. Que legal, né? Vou pensar sobre isso. Pensa viu? assim, é muito bom, Muito viu? conteúdo, hein? E olha que a gente ficou mais de 1h e 20, eu acho que deu Por aí. conversando. E se Legal. deixar, a gente conversa mais. Ficava porque mais. É um O cameraman assunto, travou. assim, que... É um assunto que tem muito... Dá pra explorar muito. Dá pra explorar Sim. muito. Tem muita coisa que é mito, tem muita coisa muita que, coisa. igual eu mesmo, tem muitas coisas que eu Muitas aprendi perguntas. nesse bate-papo que a gente teve Ai, aqui. fico feliz verdade, de ter eu contribuído. Seriedade, né? Seriedade também. Aham. Sim. Gente... Vamos fazer o seguinte, vai ter outra oportunidade pra você voltar aqui, Andressa. Com estou à certeza. disposição. Estou à Com certeza, disposição. que tem muita coisa ainda pra ser explorado. E eu gostei Precisa muito. conhecer, eu também É gostei verdade, eu muito. amei, hoje- de verdade. Que bom, meninas. Fico feliz em poder contribuir, viu? Então, a gente explorou, assim, passou um geral em tudo, mas dá pra fazer por temas, Sim, né? Assim, às sim, vezes. Sim, Estou à verdade. disposição. Legal. Então é isso, gente. Ó, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Andressa, mais uma vez, muito obrigada, de verdade. Espero muito que você volta. Eu agradeço o convite. Segue a gente lá, @motivasati, @eu, Andressa Tarelho. @Keren Oliver Oficial. Não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilha, gente, pra todo mundo, que esse vídeo é muito importante, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.